Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos então a mais um bloco de resolução de exercícios acerca do assunto do sujeito, que é um assunto de extrema importância. Então vem comigo aqui na tela, por gentileza. Questão de número 11 fala a você o seguinte: a senhora, seu marido e os moleques recebam este abraço absolutamente real. A oração transcrita acima está correta quanto à concordância, com o verbo no plural concordando com o sujeito composto. Vem cá. Quem é que recebam este abraço absolutamente real? A senhora, seu marido e os moleques. É um sujeito composto? É um sujeito composto unido por conjunção aditiva anteposto ao verbo. Então, obrigatoriamente, o verbo vai ficar no plural. Aí ele fala para você assim, ó, das alterações feitas abaixo, está incorreta quanto à concordância a seguinte. Ele quer saber qual que está incorreta. Letra A. Receba a senhora, seu marido e os moleques este abraço absolutamente real. Peraí. Quem é que recebe o abraço absolutamente real? A senhora, seu marido e os moleques. Queridos, é um sujeito composto. É um sujeito unido por conjunção aditiva, só que esse sujeito está posposto. A gente falou disso. E como ele está posposto, ele pode concordar com o fato de que há mais de um núcleo, ou seja, recebam, ou ele pode concordar só com o mais próximo. Vocês se lembram disso? Então eu posso colocar receba. Poderia ser receba, poderia ser recebam. Aqui a concordância foi feita com o mais próximo. Letra B. Receba a senhora, juntamente com o senhor, com seu marido e os moleques, este abraço absolutamente real. Mesma coisa. Quem é que recebe este abraço? A senhora, juntamente com o seu marido e os moleques. A mesma coisa. Sujeito composto, unido de forma aditiva, beleza? Posso concordar com o mais próximo. Então, receba, tudo certo. Letra D. Letra C. Tanto a senhora quanto seu marido e os moleques recebam este abraço absolutamente real. Quem é que recebe este abraço absolutamente real? Tanto a senhora quanto seu marido e os moleques. O sujeito está anteposto ou posposto? Anteposto. Logo, o verbo só pode ser empregado no plural e aqui ele está no plural. Tudo certo. Letra D. Não só a senhora, mas também seu marido e os moleques recebam este abraço absolutamente real. Quem é que recebe este abraço absolutamente real? Não só a senhora, mas também seu marido e os moleques. Veja que a mudança que ele faz aqui no exemplo C e D são formas diferentes de praticar a adição. Na adição inicial, a senhora, seu marido e os moleques. Na letra C, tanto a senhora quanto seu marido e os moleques. Na letra D, não só a senhora, mas também o seu marido e os moleques. São formas diferentes de praticar a adição. Por isso que eu volto a dizer, decore os conectivos! Olha aqui, ó. Letra D. Não só a senhora, mas também seu marido e os moleques. Tá adicionando. Anteposto. Verbo no plural. Tudo certo. Aí a gente olha a letra E. Que na letra E, ele fala assim, ó. Desejo que vós, a senhora, seu marido e os moleques recebam este abraço absolutamente real. Queridos, existe um elemento novo nesta sentença. Existe um elemento a mais nesta sentença. E é ele que vai mudar toda a história aqui apresentada. Queridos, desejo que vós, a senhora, seu marido e os moleques, recebam este abraço absolutamente real. Sabe quem é que recebe este abraço absolutamente real? Vós. Vós que é o sujeito da minha sentença, beleza? E veja que esse trecho, a senhora, o seu marido e os moleques, é um trecho que está intercalado. E como eu sei que ele está intercalado, Elias? Vírgula aqui e vírgula aqui. Eu tenho a presença de uma intercalação. Ou seja, a minha leitura é essa aqui, ó. Desejo que vós recebam este abraço absolutamente real. Desejo que vós recebam este abraço absolutamente real. Mas para aí. Vós recebam? Não. Desejo que vós, recebais este abraço absolutamente real. Essa é a incorreta. Gabarito, letra E de escola. Mais tarde, inclusive, nós vamos aprender que essa estrutura intercalada bem aqui,
representa um aposto enumerativo que tem a finalidade de explicar quem é que sois vós. Sois vós a senhora, o seu marido e os moleques. Veja que em nenhuma das outras eu tenho a presença do vós. É o vós que é o sujeito aqui. Elias, eu não poderia de maneira alguma falar que a senhora, o seu marido e os moleques é o sujeito de recebam? Não, até porque veja que entre a senhora, seu marido e os moleques, eu vou ter só uma vírgula. Uma vírgula! Até porque essa outra aqui está na enumeração, né? Agora, essas duas aqui fazem essa intercalação. E essa marca a enumeração. Vós recebais este abraço absolutamente real. Questão ultra absolutamente sacana. É só para quem é ligado na missão mesmo. Vai adiante. Questão de número 12. Fala assim, ó. Assinale a alternativa sobre a oração. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Olha só esse trecho de texto lindíssimo de Machado de Assis. Lindíssimo. Olha o que ele fala para você. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de femina, eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Queridos, é muito importante que você entenda o que esse texto quis dizer para você. Até porque quando eu vou lendo o texto, eu percebo o seguinte. Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar, ele quem gostava de passar? Ele. Ele gostava de passar as horas ao lado dela. Dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor de femina, eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Ou seja, veja que ele está falando, meus amigos, de um homem e de uma mulher. Esse homem que nunca vai saber como eles chegaram ao amor. Mas se sabe que a verdade é que ele, este homem, gostava de passar as horas ao lado desta mulher. Ela era a sua enfermeira moral, a enfermeira moral desse cara. Quase a irmã desse cara. Mas principalmente ela era mulher e ela era bonita. Odor de femina, ou seja, cheiro de mulher. Eis o que ele, o homem, aspirava nela. Quando ele fala aspirava nela, era no sentido de sorver com o ar mesmo. Eis o que ele aspirava nela e em volta dela para incorporá-lo em si próprio. Ou seja, ele aspirava em volta dela e nela o cheiro dela. E sabe por que ele aspirava o cheiro dela? Para incorporar o cheiro dela em si próprio. Ele queria ter nele o cheiro dela. Olha que bonito esse trecho de Machado de Assis. Quando você olha um negócio desse, dá uma inveja desgraçada. Pensa assim, puta que pariu, por que não fui eu que escrevi isso aqui? Porra, olha que bonito. Para incorporá-lo em si próprio. Incorporar o quê? O cheiro de mulher que ela tinha. Ele queria ter junto dele aquele cheiro maravilhoso. Para nunca se esquecer do cheiro da mulher amada. Ai. Aí ele fala, liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Queridos, quem é que liam os mesmos livros? Eles. Eles quem? O homem e a mulher que estão aqui no texto. Iam juntos ao teatros e passeios. Quem? Eles. Eles quem? O cara e a mina. Entendeu? Entendeu? Ou seja, esse sujeito aqui é aquele tipo de sujeito do qual já falamos. É um sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Essa é a definição desse sujeito que está aí apresentado. Só que para você entender que é o sujeito, você precisa entender o texto, beleza? Você precisa entender o texto. Tudo bem? Beleza? E esse texto aqui é sensacional. Letra A. Os sujeitos dos verbos sublinhados classificam-se de modos diferentes. Errado. Eles são idênticos. Letra B.
Ambos os verbos sublinhados possuem o mesmo sujeito gramatical. Porém, este é classificado como simples para o primeiro verbo e como composto para o segundo verbo. Maconha. Errado. Letra C. O sujeito dos verbos sublinhados pode ser classificado como desinencial. Exatamente. Elíptico, oculto ou desinencial. Letra D. Os verbos sublinhados não têm sujeito, isto é, indeterminado não, porque a gente consegue determinar pelo texto, né? E na letra E de escola, o primeiro verbo sublinhado apresenta sujeito desinencial. O segundo sujeito simples é errado, porque o segundo também é desinencial. E o gabarito, portanto, é a letra C de casa, questão sensa. Próxima questão. A única variação estrutural correta para a expressão destacada na oração em evidência é... Vem cá, a expressão destacada você já sabe quem é, né? Há um toque de filosofia. Ele quer saber qual é a única possibilidade correta. Letra A. Haverão uns toques de filosofia. Posso empregar o verbo haver com o sentido de existir no plural? Não. O correto seria haverá. Letra B. Existirão uns toques de filosofia. O que existirão? Uns toques de filosofia. Sujeito, núcleo, toques, toques. Plural, existirão. Existirão. Plural, gabarito, letra B. Letra C, e olha aqui o cuidado que você precisa ter. Terão uns toques de filosofia, queridos. Posso usar o verbo ter com o sentido de existência? Posso? Não. A gente falou sobre isso, hein? Errado. E letra D, existirá uns toques de filosofia. É justamente o que faz a letra B ser a certa. Aqui precisa ser existirão. Legal? Gabarito, portanto, letra B de bola. Segue questão de número 14. Ele fala assim, ó, na sentença, a metodologia usada para saber se eles associam vozes humanas a objetos foi diferente, no quarto parágrafo. A substituição de metodologia por procedimentos implicaria em quantas outras alterações no trecho citado? Queridos, ele quer trocar metodologia por procedimentos. Certo? Primeira coisa, metodologia, masculino ou feminino? Feminino. Singular ou plural? Plural. Então eu não posso empregar o artigo a. A metodologia usada, não. A procedimentos usada, não. Os procedimentos usados. Então veja que eu já tive uma mudança, duas mudanças. Duas eu já sei que tem. Então a letra A já não serve, a letra B já não serve. É de 2 a 4. Beleza? De 2 a 4. Continua comigo. Ele fala assim, ó. A metodologia usada para saber se eles associam vozes humanas a objetos, olha o verbo associam aqui, ó. Quem é que associam? Eles. Sujeito. Então não tem nada a ver com metodologia. A metodologia usada para saber se eles associam vozes humanas a objetos foi diferente. Queridos, quem é que foi diferente? Perdão. Quem é que foi diferente? A metodologia. É porque aqui no meio ele coloca uma outra oração. A metodologia usada para saber foi diferente. Mas a ideia é a metodologia usada foi diferente. Se eu mudei para procedimentos, os procedimentos usados foram diferentes. Diferentes no plural para concordar com procedimentos. Ou seja, mudança 1, mudança 2, mudança 3, mudança 4. Gabarito, letra E de escola. Eu tenho aqui 4 mudanças. O artigo a, o vocábulo usada, que foi para usados, foram e diferentes. Eu tive 4 mudanças. Essa questão envolveu tanto concordância nominal, veja que esse a e esse usada estão na relação de concordância nominal, quanto concordância verbal, beleza? Gabarito, confirmado, letra E de escola, 4 mudanças. Próxima questão 15. No Maranhão, 60,5% dos trabalhadores ocupados eram informais. Ele fala, assinale a alternativa em que, alterando-se o período acima, independentemente da alteração do sentido, se tenha mantido a correção gramatical. Ou seja, ele está cagando para o sentido. Ele só quer saber
da correção gramatical. A sentença original fala o seguinte: no Maranhão, 60,5% dos trabalhadores ocupados eram informais. Quem é que eram informais? 60,5% dos trabalhadores ocupados. Esse é o meu sujeito. Núcleo do meu sujeito, 60,5%, que é plural. Verbo no plural. Trabalhadores ocupados está no plural, verbo também no plural. Ele quer saber qual das aqui abaixo preserva a correção gramatical. Beleza? Qual das opções aqui abaixo preserva a correção gramatical? Letra A. No Maranhão, 60,5% da população estava na informalidade. Quem é que estava na informalidade, meus queridos? Estava na informalidade 60,5% da população. Eu tenho um núcleo que é porcentagem. Eu posso concordar com ele. 60,5% estavam. Mas eu também posso concordar com o especificante do núcleo, que é população. Ou seja, a população estava na informalidade. Letra A já é meu gabarito. Eu vou ter que encontrar defeitos agora nas demais opções. Letra B. No Maranhão, 2/3 dos trabalhadores estavam na informalidade. Quem é que estava na informalidade? 2/3 dos trabalhadores. Esse daqui é o meu sujeito. Agora não é uma porcentagem, sim uma fração. 2/3 é 2/3, tá? Se você não se lembra. Eu vou concordar com o numeral do numerador. 2. 2 estavam. Trabalhadores estavam. Tudo no plural. Então esse verbo não pode ficar no singular. Letra B, errada. Letra C. No Maranhão, 1,98% da população estavam na informalidade. Queridos, quem é que estavam na informalidade? 1,98% da população. Queridos, 1,98%. Plural ou singular? Singular. Estava. Só é plural do 2 em diante. População, plural ou singular? Singular. Estava. Então eu não tenho opção para esse verbo ficar no plural. Errado. E na letra D. No Maranhão, mais de um trabalhador estavam na informalidade. Peraí, quem é que estavam na informalidade? Mais de um trabalhador. Sujeito. Só que eu te falei que quando eu tenho esse mais de um, eu concordo com um. Então, mais de um estava. E não estavam. Por isso que está errado o que apresenta a letra D. E o gabarito, portanto, é a letra A de amor para a questão de número 15. Segue comigo questão de número 16. Ele quer que você preencha corretamente as lacunas do texto apresentado. Olha o que ele fala. Não resta ou restam mais dúvidas. Queridos, o que não restam? O que não restam? Mais dúvidas. Mais dúvidas é o meu sujeito. Então eu preciso colocar restam. Não restam mais dúvidas. O que não restam? Mais dúvidas. Elimino a letra A. Elimino a letra D de dado. Fico com a letra B, C e E. Aí eu continuo. Não restam mais dúvidas de que vai haver mudanças na política econômica ou vão haver mudanças na política econômica. Olha o que ele está fazendo. Locução verbal. Nessa locução verbal, o verbo auxiliar está junto do verbo haver. O verbo haver é o verbo principal. Com o sentido de um verbo impessoal, vão existir mudanças. Nesse caso, a locução inteira é impessoal. E como a locução inteira é impessoal, eu não posso trabalhar com vão haver, e somente com vai haver. Vai haver. Minha dúvida agora é a letra B ou a letra C. Veja que a letra B e a letra C apresentam já a possibilidade aqui faz, no singular. Porque ele fala, pois já faz dias que o ministro da Economia, pois já faz dias, olha aqui, ó, dias, tempo transcorrido, verbo impessoal só no singular. Faz dias que o ministro da Economia e seus assessores vêm se reunindo. Peraí, gente, quem é que vem se reunindo segundo o meu texto? Quem vem se reunindo? O ministro da Economia e seus assessores. É um sujeito composto? É um sujeito composto. Que está anteposto ao verbo? Está anteposto ao verbo unido por conjunção aditiva. Então só pode ser o verbo no plural. E qual é o plural aqui agora? Com acento circunflexo. Gabarito, portanto, letra B
de bola. Perceba que aqui agora o seu conhecimento de acentuação, ele foi localizado. Até porque veja que o conhecimento de acentuação, ele vai ser importante para a concordância verbal quando a gente fala dos acentos diferenciais. Se você se lembrar lá das aulas de acentuação, eu falei para você, vem sem acento, vem com acento, tem sem acento, tem com acento, justamente para circunstâncias assim. O seu conhecimento de acentuação, ele é acionado neste momento, porque a acentuação tem sim impacto na concordância verbal, se considerarmos, claro, os acentos diferenciais. Beleza? Segue questão 17. Ele fala assim, ó, de acordo com a norma culta, existe outra possibilidade de concordância verbal em queridos. Quando ele fala que existe outra possibilidade, ele está querendo dizer para você o seguinte, as frases aqui abaixo estão gramaticalmente corretas, mas qual delas pode apresentar uma outra possibilidade de concordância verbal? Porque conforme eu te mostrei, existem alguns casos de concordância verbal facultativa. E é isso que ele quer de você. Ele quer que você marque entre as alternativas aquela que apresenta uma possibilidade de concordância verbal facultativa. Vem comigo então na tela. O governo federal já deixou bem claro, quem é que já deixou bem claro? O governo federal, sujeito, não é um caso especial. Já deixou bem claro que a prioridade da educação será o ensino básico. Quem é que será o ensino básico? A prioridade da educação, meu sujeito. Veja aqui, singular com singular, singular com singular não é um caso especial de concordância verbal? Errado. Letra B de bola. De acordo com o artigo 206 da Constituição, as universidades públicas são gratuitas. Quem é que são gratuitas? As universidades públicas. Meu sujeito, nenhum caso especial de concordância. Não podem cobrar mensalidades. Quem é que não podem cobrar mensalidades? Elas. Elas quem? As universidades públicas. É um sujeito elíptico, oculto ou desinencial? Também não é um caso especial de concordância. Letra C. A maioria dos estudantes dessas universidades vem de escolas particulares, queridos. Quem é que vem de escolas particulares? A maioria dos estudantes dessas universidades. Quem que é o núcleo desse sujeito? O núcleo desse sujeito é o vocábulo maioria. Maioria vem. Mas calma aí, meus queridos. Quando eu olho a maioria dos estudantes dessas universidades, isso aqui é um núcleo partitivo. A maioria dos estudantes, ou seja, uma parte grande de um todo. Eu tenho um núcleo partitivo. Como eu tenho um núcleo partitivo, eu posso fazer concordância com o núcleo ou com o especificante do núcleo. Ou seja, eu posso fazer uma concordância com dos estudantes dessas universidades. Mais especificamente com estudantes. Eu poderia colocar a maioria dos estudantes vem sem acento ou a maioria dos estudantes vem com acento. Então aqui eu tenho uma outra possibilidade de concordância, porque eu tenho uma situação de núcleo partitivo. Gabarito, portanto, letra C. E ele continua. A maioria dos estudantes dessas universidades vem de escolas particulares. Poderia pagar a mensalidade. Ou seja, eu ainda tenho aqui, ó, quem é que poderia pagar a universidade? Ela. Ela quem? A maioria dos estudantes dessas universidades. Beleza? Concordância verbal facultativa, portanto, na letra C. Então você já sabe que quando ele fala para você de outra possibilidade de concordância, ele está falando de concordância verbal facultativa. E essa concordância verbal facultativa está naqueles casos especiais de concordância. Vai comigo na tela de novo. Letra D. Em diferentes países, universidades cobram mensalidades de estudantes. Quem é que cobram mensalidades de estudantes? Universidades. Um sujeito comum, um sujeito já que está fora de qualquer caso especial. Aí a pessoa fala assim, Elias, mas espera aí, isso aqui não é aquele caso de sujeito pluralizado? Não viaja. Por que não é sujeito pluralizado? Porque eu poderia ter universidade. Universidade cobra mensalidades de estudantes. Eu poderia ter no singular. Agora, Minas Gerais, não dá para colocar no singular, né? Minas Geral? Não, né? Horroroso. O Estado Unido da América? Horroroso, né? E letra E de escola. Há excelentes defensores de ideias em cada lado da polêmica. Verbo haver com o sentido de existir. Verbo impessoal não admite sujeito, só pode ficar no singular. Então, eu não tenho outra possibilidade de concordância. Gabarito, portanto, confirmado, letra C de casa. Questão de número 18. Fala assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta um sujeito oculto. Você já sabe o que é sujeito oculto, né? Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Letra A.
ele irá primeiro fazer um levantamento da situação financeira. Quem é que irá fazer um levantamento? Ele, sujeito simples, expresso. Se o objeto não for imprescindível para garantir que você sobreviva no próximo ano, você não precisa dele. Queridos, prestem atenção. Se o objeto não for imprescindível, quem é que não é imprescindível? O objeto. Para garantir, quem é que garante? Ele. Ele quem? Opa, perdão. Esquece. Se o objeto não for imprescindível para garantir que você sobreviva no próximo ano, quem é que sobrevive no próximo ano? Você, sujeito. Você não precisa dele. Quem é que não precisa dele? Você, sujeito. Beleza? Veja que eu não estou aqui ainda num sujeito elíptico. Letra C. Alguns bens podem trazer um bom alívio em seu orçamento público. Quem é que no seu orçamento doméstico? Quem é que podem trazer um bom alívio? Alguns bens. Sujeito. Beleza? Sujeito mais uma vez. E na letra D, como dissemos, temos que tomar atitudes radicais. Queridos, prestem atenção. Quem é que disse? Nós. Como nós dissemos, nós temos de tomar atitudes radicais. Verbos na primeira pessoa do plural, sem um sujeito explícito. Beleza? Sem um sujeito explícito. Portanto, o gabarito é a letra D de dado para esta questão. Beleza? Letra D de dado para esta questão. Legal? Questão de número 19. Até porque, eu quero voltar aqui para comentar. Até porque nesse verbo garantir aqui, ó, na letra B, se o objeto não for imprescindível para garantir que você sobreviva no próximo ano. Aqui, a ideia que eu tenho é para que se garanta. Ou seja, não é o objeto que garante. É algo que garante que você sobrevive no próximo ano, que não necessariamente é o objeto. Beleza? Sujeito elíptico oculto ou designancial só na letra D. Questão de 19, ele fala assim, ó, analise. Um segundo artigo da Nature Geoscience examina a média das variações de temperaturas em períodos curtos, de várias décadas. Aí ele diz, assinale a alternativa que apresente o tipo e o núcleo do sujeito dessa oração. O verbo é o verbo examina. Queridos, quem é que examina a média das variações de temperatura? Quem examina é um segundo artigo. Quem que é esse sujeito aqui? É um sujeito do tipo simples. Sujeito simples. Só de saber que é sujeito simples, o gabarito já é a letra A. E quem que é o núcleo? Artigo. Porque artigo é o meu substantivo. Segundo é um numeral ordinal. E o é um artigo mesmo da língua portuguesa. Então, o sujeito é simples, o núcleo é artigo. E na questão de número 20, ele fala, assinale a alternativa que contém a classificação correta do sujeito da oração. Neste primeiro momento, foram entregues 30 aparelhos auditivos. Pergunte ao verbo, o que foram entregues? O que foram entregues? Sabe o que foram entregues? 30 aparelhos auditivos. Esse aqui é o meu sujeito, beleza? Quem é o núcleo desse sujeito? Aparelhos. Esse é o núcleo. Sujeito, portanto, simples. Gabarito, letra A de amor. Beleza? É um sujeito simples que está posposto ao verbo. E dessa forma, meus queridos, encerramos o estudo do sujeito. Beleza? Encerramos o estudo do sujeito. É muito importante te lembrar de que é com o estudo do sujeito que você vai ter mais facilidade com outras funções sintáticas que serão apresentadas ao longo do curso. Mas para isso é importante conhecer o sujeito bem, e é por isso que eu fiz tantas questões acerca do assunto. Beleza? Forte abraço, até a próxima.